Estamos no bairro do Estácio, na zona norte do Rio. Foi nesse local que no dia 14 de março, Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram executados. O lugar hoje parece um memorial, com faixas, flores e cartazes. O assassinato da vereadora chamou a atenção do Brasil e do mundo para um problema ainda recorrente: a violência contra quem defende os direitos humanos. Essa violência atinge principalmente quem luta pela preservação ambiental, pela demarcação de terras indígenas e também pela regularização fundiária, seja no campo ou na cidade. É o caso dos moradores do assentamento Zilda Xavier, aqui de Planaltina, a apenas 30 quilômetros do centro de Brasília. Choro, saudade, indignação, luta. Já no dia seguinte ao assassinato de Marielle Anderson Gomes, atos se espalharam dentro e fora do país. Alguns temas precisam ser ainda mais aprofundados. A vereadora de 38 anos foi a quinta mais votada no Rio de Janeiro e estava em seu primeiro mandato. Era conhecida pela luta a favor dos direitos humanos e da defesa das mulheres e das minorias. O carro onde ela estava foi perseguido por 2 veículos da Lapa no centro da cidade até o Estácio, num percurso de 4 quilômetros. Marielle tinha participado de um evento na Casa das Pretas. 13 tiros foram disparados, 4 acertaram a cabeça de Marielle. O motorista Anderson Gomes também foi baleado. Os 2 morreram na hora. A assessora da parlamentar, que estava sentada ao lado de Marielle no banco de trás, foi ferida por estilhaços. Com medo, saiu do país junto com a família. Na estante da casa dos pais, a foto de uma Marielle adolescente agora fica ao lado de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Presente dado à família, que muito católica busca na fé forças para amenizar a saudade e seguir em frente. Eu passei mal, né? Eu não fui pro enterro, né? Gente, foi muito doloroso aqui. Foi muito doido, sabe? Então aí ele falou isso, o pai Niraldo falou assim, olha, é sua filha. Olha que barulho que essa menina tá fazendo lá fora. Aí me levou assim pro canto, ficou conversando comigo. E para mim não ficar triste, Marielle sabe, é semente para sempre. Marielle Francisco da Silva nasceu em 27 de julho de 1979. Cresceu no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Na casa dos pais, lembranças do batizado, dos 15 anos e do primeiro casamento que gerou Luiara, hoje com 19 anos. A filha única carrega no braço uma tatuagem da mãe, feita em cores vivas. Desde cedo, a independência, a personalidade forte e o senso de justiça já despontavam. Entre a nossa infância, dela ver tudo que a gente passava. Hoje não tem aula porque nós não sairemos de casa porque ela tem um tiroteio, ponto. Ela falava, mãe, isso é um absurdo, como é que a gente não vai sair de casa? Como é que a polícia vai entrar na hora que a gente está indo para a escola? Assim, ela já muito nova, ela sempre foi muito crítica, então ela já tinha uma visão muito além. Então, para você ter uma ideia, minha mãe contou isso aqui hoje, ela ia nas reuniões de escola para mim. São 5 anos de diferença só, mas ela com 11, 12 anos, ela já ia para as reuniões para anotar, porque minha mãe trabalhava fora e não podia ir. Assim que terminou o ensino médio aos 18 anos, Marielle fez parte da primeira turma do curso pré-vestibular da Maré. Em 96, nós fizemos uma pesquisa, alguns moradores aqui da Maré, eu era uma dessas moradoras, para entender o perfil da escolaridade dos moradores da Maré. Na ocasião, a gente encontrou que menos de 0,5% da população da Maré tinha chegado à universidade e pensar como ampliar o acesso dos moradores foi a primeira iniciativa nossa aqui desse movimento que acabou gerando a Rede da Maré. Quando a gente propõe o pré-vestibular, é muito mais do que a entrada desses meninos na universidade. É como eles se qualificam, como eles experimentam um direito que é deles e eles podem voltar, tanto para contribuir para a Maré, mas para contribuir para a cidade. Um menino, por exemplo, que tem uma formação que eu tive, provavelmente ele não vai ser qualquer professor, né? Ele tem um outro olhar. O curso ganhou força e
Marielle se transformou em exemplo. O pré-vestibular, ele trabalha muito, incentiva muito o trabalho em grupo, o trabalho em coletivo, atividades coletivas. A Marielle sempre foi uma aluna muito presente nesse processo de organizar as turmas, ter representante de turmas. É uma aluna muito curiosa, eu diria. O que você tem na Marielle é uma experiência de anos, né, uma construção de anos coletivas que tem na Maré e que deve ter em outros lugares. Uma mulher que entra para ser vereadora, que carrega uma bandeira, e mais do que carregar uma bandeira, que vai trabalhar da questão da mulher, da população LGBT, da questão racial, tem uma forma de fazer política, porque provavelmente mulheres na Câmara de Vereadores têm, mulheres negras também têm no Legislativo. Mas são mulheres que têm outros compromissos éticos e outros compromissos políticos. Em 2002, Marielle conquistaria um de seus maiores objetivos. Era aprovada com bolsa integral no curso de Sociologia da PUC. E ela vai gradativamente crescendo no curso. E a nota máxima que tirou na monografia de final do curso foi a nota 10, né? E tem também uma característica muito dela, uma, vamos dizer assim, maturidade que se distingue um pouco do restante dos alunos, porque era já, na época, mãe solteira, vivia numa comunidade, sabia dos problemas da comunidade. 4 anos depois, em 2006, entrou para a campanha de Marcelo Freixo, ex-professor da irmã Aniele e candidato a deputado estadual. Eu fui candidato em 2006, a campanha foi em 2006, e a Marielle, junto com a Renata, com o Leon e com outros, organizaram um núcleo da minha campanha na favela da Maré. Eu fui eleito, né, para deputado estadual, assumi em 2007, e aí eu reuni esse grupo da Maré e propus que eles escolhessem 2 pessoas daquele grupo para compor a minha equipe. E aí o grupo escolheu a Renata Souza, jornalista, e a Marielle. A equipe de Freixo foi nomeada para coordenar a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. Tem muita gente que confunde o que era essa defesa da Marielle em relação aos direitos humanos, porque culturalmente falando, o nosso país não está muito preparado para dizer que a gente tem direitos humanos e alguém que defenda aquilo ali, porque aí já começa uma outra história que eu estou combatendo e muita gente está combatendo como defende bandido, e não é por aí. Mas as bandeiras que ela defendia mais, assim, os favelados, negros, mulheres negras principalmente, e quando eu entrava nos direitos humanos, eu entrava num todo, e a causa LGBT, que agora estava muito forte, até pelo estilo dela de vida mesmo, mas por todo o preconceito que estava acontecendo, e religiosidade. Quando começam os ataques aos centros, assim, ela começa a ir toda sexta-feira de turbante, roupa branca, de querer peitar e querer falar mesmo. Então, onde ela via preconceito, intolerância, eu acho que ela agarrava com mais força. Ainda mais sendo vereador, né? Parece que aí você mantém assim. A comissão hoje é uma referência internacional de trabalho de direitos humanos, de atendimento de direitos humanos. É uma comissão muito respeitada. A Mari construiu isso junto comigo. Mas o mais bonito de se ver foi que a cada momento que a Marielle foi construindo isso, ela foi se construindo também. Ela foi se identificando, ela foi construindo uma identidade da Comissão de Direitos Humanos da mesma maneira que essa comissão ia fazendo a sua identidade. Eu vi a Mari mudar o seu sorriso, eu vi a Mari mudar a sua fala, eu vi a Mari mudar a sua roupa, eu vi a Mari mudar a sua postura, eu vi a Mari mudar o seu cabelo, eu vi a Mari mudar a sua fala. Isso foi acontecendo, a Mari foi incorporando a luta por direitos humanos no seu corpo, na sua expressão, no seu entendimento. Aquilo foi ressignificando a comissão e a vida da Mari. E a Mari foi, através do corpo dela, do sorriso dela, da expressão dela, ela foi incorporando toda a grandeza da luta por direitos humanos. Em seu trabalho, Marielle oferecia apoio jurídico e psicológico às famílias de vítimas da violência e também para parentes de policiais militares mortos. Ela era uma pessoa muito comprometida com os direitos humanos. Todo mundo que de alguma forma teve sua dignidade atacada, todo mundo que teve seu direito violado, que buscou a Comissão de Direitos Humanos, buscou ajuda, ela respondeu, buscou reparação pelo seu direito, ela respondeu. A gente não pode aceitar essa barreira de direitos humanos para um lado e polícia do outro. A gente tem que ter uma polícia comprometida com os direitos humanos. Isso a Mari era minha parceira em relação a isso. Eu tive a oportunidade de participar agora de um Café das Fortes, né, que eu era a mais recente com essa turma, que aí tinha mães de policiais, tinha esposa, tinha filhos de policiais que ela acompanhava em casa.
Depois de 10 anos militando na política, é que Marielle aceitou fazer voos maiores. Foi convencida pelos colegas de partido a concorrer a uma cadeira na Câmara de Vereadores do Rio nas eleições de 2016. Então foi para as ruas fazer a campanha do jeito que ela sabia. Esperava ter 6.000 votos. Conseguiu 7 vezes mais. Se dependesse de mim, eu não queria que a minha filha se candidatasse. Eu fui bem clara na pré-campanha. Falei, gente, faz isso não. Vai não, Maria. A mãe, mas vai não. Fica trabalhando com o Marcelo, tá muito bom você trabalhando com o Marcelo. Já é uma preocupação para mim. Entendeu? Imagina você se candidatando. Quer dizer, foi Marielle ganhou, a gente estava contando com 10.000, 15.000 votos. E está aí a minha filha com 46.502 votos. Né? Uma campanha ali, uma campanha que eu trabalhei bastante. Ela quis ser vereadora, ela entendeu, aí que tá, ela leu muito rapidamente que tinha um espaço das mulheres, tinha um espaço das mulheres negras, várias mulheres negras entendiam na Mari uma liderança que era inconteste. Quando eu vi os votos, quase 50.000 votos, eu falei, eita, né? A menina foi. Era a única mulher negra entre os 31 eleitos na Câmara Municipal. Marielle foi a primeira moradora da Maré a se tornar parlamentar. Mas o mandato é composto 80% de mulheres, porque a gente entende que o lema que a gente fala de uma mulher sobe e puxa a outra, precisa ser concretizado. Começava dentro da Câmara de Vereadores uma história curta e ao mesmo tempo marcante. Em 13 meses, Marielle apresentou 13 projetos de lei. Em cada discurso, a defesa daquilo que achava certo. Um debate, por exemplo, que extrapola o debate de saneamento nas favelas. Não dá para dissociar a Marielle do que ela é. Marielle é uma afronta ao que são os poderes formais, institucionais de poder, assim. Mulher da favela, que tinha como prioridade dar sua voz, ser instrumento de voz né, da favela, das mulheres negras. Mulher, mãe que com muita coragem, força, se virando nos 30, cuidava muito solitária da sua filha. Mulher lésbica, como uma companheira mulher que enfrentou todos os preconceitos por casar com uma mulher, por amar uma mulher, e ocupou um espaço político. A política ela é uma esfera de poder, uma esfera do público, que são negadas para a gente historicamente. Nesse 1 ano de mandato, ela não deu um passo atrás nas pautas que fizeram com que Marielle fosse eleita. Ela era uma pessoa solar, uma pessoa muito forte, mas também muito afetiva, generosa, inclusiva, né? Capaz de entender todos os lados, as perspectivas e trazer para si, né, a responsabilidade e a capacidade de colaborar para melhorar a vida das pessoas. Como lugar de gênero, como lugar da negritude, da relação, da desigualdade. Ela falava com os nordestinos, porque ela vem de uma família nordestina, ela falava com o grupo católico, que vem de uma família católica, ela falava com as pessoas de favela, de comunidade, ela falava com o movimento negro, ela falava com o movimento LGBT, ela falava com o movimento de mulheres, enfim, ela tinha uma característica de candidata majoritária. Depois do crime, a família e os amigos de Marielle tiveram que lidar com uma outra forma de violência. Nas redes sociais, surgiram ataques à figura pública de Marielle. Matar minha filha depois de morta, né? Fisicamente, foi doloroso. Mas não foi, essa dor não mexeu tanto no meu coração, não, sabe? Porque, como eu falei, só quem não nos conhecia que podia repassar qualquer tipo de coisa para denigrir mais da Marielle. O lado bom, do nosso ponto de vista, é que a sociedade reagiu prontamente. Se houve um lado que propagou as fake news, houve outro lado que pediu justiça e reparação e que deu apoio e estimulou a família a entrar na justiça. Isso foi fundamental. Agora, se não todo mundo, muita gente sabe que propagar esse tipo de notícia é tão crime quanto gerá-la. O nome disso é barbárie. O nome disso não é fake news. A gente precisa dar o nome correto, crime. Né?
Então tem que responder pelo crime que cometeu. O que está em jogo é algo muito sério, né? A Maria é assassinada, brutalmente assassinada. Imediatamente começam a surgir versões para desqualificar a Marielle como pessoa, porque de alguma maneira legitimar aquele crime, ou tornar aquele crime menos importante. Isso é de uma violência tão grande quanto quem matou. A família conseguiu na justiça que as postagens falsas fossem retiradas do ar. Hoje no mundo virtual as pessoas perdem um pouco a medida, achando que isso não é real e acham que podem falar o que quiser, da forma que quiser. Então, entrar com as ações para que essas coisas fossem retiradas foi uma tentativa de não só responsabilizar as plataformas, tipo o YouTube, tipo o Facebook, mas também as pessoas que postam, e não só as pessoas que postam, mas também as pessoas que compartilham. Não atingiu só a Marielle, atingiu também a mim. Atingiu a mim, atingiu o pai dela, atingiu a filha dela. Marielle foi assassinada mesmo com o Rio de Janeiro sob intervenção federal na segurança, medida que era criticada pela vereadora. Ela, inclusive, havia acabado de ser nomeada relatora de uma comissão que iria monitorar as ações dos militares. A Marielle já tinha deixado claro, de formas muito objetivas, que era contra essa intervenção. Então, hoje, qualquer pessoa, seja de ordem que represente o Estado ou não, que cometa o absurdo de tentar justificar ou respaldar a intervenção com o assassinato da Marielle, falando assim, tá vendo? Mais um motivo para que se tenha, porque o Rio de Janeiro está muito perigoso. Isso é mais uma bala enfiada na Marielle. A polícia do Rio adotou silêncio nas investigações. Após críticas sobre a demora da solução do caso, os pais de Marielle foram chamados para ouvir explicações. Eu acho que a equipe está trabalhando bem, não tem que sair de onde está se caminhando, entendeu? É claro que a ansiedade é muito grande. Vamos chegar em cima, vamos pegar esses caras. Eu acho que a gente vai pegar. Sou arquiteta, né? Não sou investigadora. Então, se existe uma equipe muito competente cuidando das investigações do caso da Marielle, que não é um caso simples, foi um crime muitíssimo bem executado, foi uma execução, foi um crime político. Então, se as pessoas responsáveis e competentes por essa investigação acham que o sigilo é fundamental para que a gente tenha a resposta real, eles têm o meu apoio para isso. A morte de Marielle entra em outra estatística, a de crimes políticos no país. De acordo com a União de Vereadores do Brasil, entre 2017 e 2018, foram assassinados 23 vereadores, suplentes de vereadores e prefeitos. Quase metade desses números vem do Rio de Janeiro, principalmente da Baixada Fluminense. No ano passado, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, disse que a maioria dos casos era por motivação política. As milhares de pessoas que acompanharam as manifestações em memória a Marielle e Anderson esperam que a impunidade não prevaleça mais uma vez. Não é uma questão de ódio, não é uma questão de vingança, a gente quer a resposta pelo que a Marielle acreditava. A Marielle acreditava no mundo mais justo, a gente quer justiça. A gente quer que quem fez seja responsabilizado pelo que fez e, principalmente, não só quem fez, quem executou, quem puxou o gatilho, mas quem mandou fazer. Esse é o lugar onde eu guardo a minha ancestralidade e tento passar e... No final de contas, foram 4 tiros na cabeça da minha filha. Entendeu? Uma mulher indefesa, minha filha não tinha arma nenhuma. A única arma que ela tinha, ela entendeu? Tá naquele plenário, entendeu? Reivindicando, lutando por uma minoria, lutando pelo que ela, acreditando no que ela falava, né? Era isso que ela fazia. Entendeu? Só a única arma que ela tinha era a voz dela. Não tem que matar filho de ninguém. No dia 15 de dezembro.
Brasil realmente é um país que não é seguro, né? Não se apresenta como um país seguro na defesa dos direitos humanos. No ano passado, 67 defensores de direitos humanos foram assassinados no Brasil, de acordo com a organização internacional Frontline Defenders. Esse número coloca o país entre os 4 mais mortais para quem atua na garantia dos artigos que foram estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vem depois da Segunda Guerra Mundial como um compromisso da sociedade civil e de todos os estados de que a discriminação, o genocídio, o tratamento desigual, a prisão arbitrária e outros crimes de guerra não acontecessem mais. Composta por 30 artigos, a declaração estabelece quais direitos são universais, ou seja, que se aplicam a todas as pessoas, independentemente da cultura, idioma, religião, raça ou orientação sexual. Direitos humanos, eles vêm como uma resposta de que todo indivíduo é portador de valor e todos os indivíduos são portadores de valores iguais. A vigência dos direitos humanos, como havia dito, no depende de la voluntad de que alguien esté sensibilizado. Es lo que manda la ley, es lo que manda la Constitución. Y curiosamente, quien exige el cumplimiento de la ley y quien pide la sanción, la investigación de quien la infringe, es el criminalizado. Essa percepção da igualdade entre todos, no entanto, enfrenta questionamentos, mesmo 70 anos depois da assinatura da declaração. E são os defensores de direitos humanos que, em muitos casos, pagam com a própria vida por se colocarem na linha de frente dessa proteção. O defensor de direitos humanos promove nas suas comunidades, promove na sua, no grupo que ele trabalha, essa exigência de que o Estado o trate igualmente, igual a todas as pessoas, de forma digna, de forma que ele tenha segurança, uma segurança individual e a sua coletividade também. Então, o trabalho dos defensores, ele é fundamental, porque ele está onde o Estado não está. É o Estado que deve garantir todos esses direitos. Para Naciones Unidas es absolutamente fundamental el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Dice que son los individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos y de los individuos. A grande maioria das mortes de defensores ocorre na região norte do país, área de intensos conflitos no campo. O último levantamento da Comissão Pastoral da Terra mostra que os assassinatos em disputas agrárias alcançaram o maior número desde 2003, com 70 mortes, um aumento de 15% em comparação a 2016. Desses assassinatos, são 70 assassinatos, quase a totalidade são indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais sem terras, ocupantes, poceiros e assentados. Mais que isso, 108 tentativas de assassinato, 188 pessoas ameaçadas de morte, 6 casos de tortura, 128 agressões físicas, 947 famílias expulsas, 4.327 casas, 3.233 roças e 4.138 pertences destruídos. 15.795 ocorrências de pistolagem. Né? Eu acredito que isso é um sinal de barbárie. De 1985 a 2017, a CPT registrou no país 1.438 casos de conflitos com mortes. Nesse período, 1.904 pessoas perderam a vida nos campos brasileiros. Apenas 113 desses casos chegaram a julgamento. A impunidade em relação a tanto as ameaças como as mortes, nesses casos apresenta um clima de intimidação, um clima de ameaça de morte e a falta de investigação
principalmente das ameaças que levam à morte, trazem quase que uma carta branca para que essa situação continue, né? Porque a gente tem que lembrar a nossa história inaugural, né? Esse episódio da conquista, né, de um homem branco europeu. Eles tomam posse de todo esse território, né? Desterritorializam os povos tradicionais originários, instauram a escravidão. Então, nós somos marcados, temos essas marcas, né, da negativa da alteridade, da apropriação do trabalho alheio, dessa ideia de supremacia mesmo de uma sociedade de alguns. Assim como as violações, o alto índice de assassinatos de defensores de direitos faz parte da história do Brasil. Em agosto de 1983, a líder sindicalista Margarida Alves foi executada dentro de casa em Alagoa Grande, na Paraíba. Ela lutava pelo reconhecimento de direitos para trabalhadores rurais. Em dezembro de 1988, o ambientalista e líder seringueiro Chico Mendes foi morto em sua casa em Chapuri, no Acre. Sua atuação na criação de reservas extrativistas ficou mundialmente reconhecida. Em fevereiro de 2005, a missionária norte-americana Dorothy Stang foi executada com 6 tiros a queima-roupa. Dorothy atuava há mais de 40 anos em defesa dos trabalhadores rurais de Anapu, no Pará. Eu diria para você, muito diretamente, a situação no campo, naquela região da Dorothy, está pior do que na época da morte dela. E outras mortes virão, com certeza. Em janeiro deste ano, Valdemir Resplandes foi executado na mesma cidade em que Dorothy morreu. Durante a entrevista para o Caminhos da Reportagem, em 2016, ele já relatava as ameaças que sofria. Eu sou uma das pessoas que estou sendo muito perseguida, ameaçada. Eu já teve vez da gente não dormir de noite quando nós estávamos fora daqui, com tanta caminhonete passando. Cada vez que você elimina um defensor de direitos humanos, você cala uma voz, você tira uma pessoa a menos dessa luta. Você enfraquece esse exército, ainda pequeno, de pessoas dispostas a lutar por direitos humanos. A luta pela terra se soma à defesa das comunidades tradicionais e de seus territórios. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, ações de madeireiras, garimpos e loteamentos ilegais são as principais ameaças para as terras indígenas. Uma vez que o Estado não garante essa proteção, os índios se organizam para tanto e passam a ficar mais ameaçados. A terra indígena Caripuna, localizada próxima a Porto Velho, em Rondônia, é uma das que sofre com a crescente pressão sobre a floresta. Segundo o Serviço de Informação Amazônica, de janeiro a agosto do ano passado, mais de 1.000 hectares de floresta foram derrubados na região. A invasão gera insegurança. Com esse processo de invasão, eles voltam a uma situação de risco iminente, né, de um genocídio, porque o processo de ocupação ilegal chega a poucos quilômetros, a pouco mais de meia hora de caminhada da aldeia, né, desse povo no interior da terra indígena. Até novembro vai sair muita madeira. E madeira mesmo, de o cara ficar rico mesmo. E é ilegal. Pegar madeira. Esse vai pegar madeira. E a terra é homologada, é registrada e está contra tudo isso. Essa retirada é principalmente problemática do ponto de vista ambiental. Ela depaupera a floresta, fragmenta a floresta, permite com que essa floresta seja mais sujeita ao fogo, à utilização do fogo, o ingresso do fogo na floresta. E além disso, os madeireiros não retiram só a madeira, eles também vão caçar na região, vão pescar, vão utilizar contaminantes na área, óleo. Temos um posto de vigilância mais ou menos aqui onde está
Exército Vermelho, que foi atirado fogo. E do meu povo, a minha preocupação é essa, que a gente está passando, e ameaça que eles ameaçam direto, falam que vai pegar a gente, que vai tocar fogo na aldeia, e exterminar com todo mundo. É essa preocupação que a gente vem, sendo que todo mundo sabe, o órgão competente, a FUNAI, o IBAMA sabe disso, o Ministério Público daqui de Brasília sabe, o Ministro da Justiça sabe disso. Nós viemos para falar com o senhor referente ao fato que vem ocorrendo desde 2015 sobre as invasões no território Caripuna, que está explícita no mapa. Esse mapa tem 15 dias. Então não é uma coisa antiga, essa é coisa recente. Há relatos, né, de que as principais lideranças, o Adriano, André, têm sofrido ameaças, né, e isso é bastante triste também, porque coloca essas pessoas numa situação de insegurança, né, pessoal muito forte. Nós temos vivido uma situação de eliminação de lideranças, né, no campo brasileiro. Em setembro do ano passado, o Ministério Público Federal determinou que a FUNAI elaborasse um plano emergencial de proteção do povo caripuna. Até o momento, o plano não foi apresentado. Nossa equipe tentou contato com a FUNAI, mas não obteve resposta. Diante da falta de medidas protetivas, o irmão de André, Adriano Caripuna, participou da 17ª sessão do Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas da ONU, onde denunciou o genocídio pelo qual passam. Existe forte e iminente risco de sermos atacados dentro de nossas terras. A possibilidade de haver um massacre e um genocídio contra o meu povo é real. O povo Tapirapé também sofre com a presença de não indígenas. A demarcação da terra Urubu Branco, no Mato Grosso, foi homologada em 1998. Os moradores foram retirados e indenizados, mas um grupo permanece na área. As ameaças que estão acontecendo lá no território é mais pelos invasores que estão ainda lá na área, né? Porque tem uma parte norte lá que ainda não foram desintrusadas, né? Às vezes eles contratam pessoas assim para poder intimidar mesmo assim a nossa liderança. Há uma decisão de setembro do ano passado na terceira vara da Justiça Federal de Mato Grosso que determina, enfim, que referenda, reafirma a homologação da terra indígena e que determina a retirada desses não indígenas da região. A gente tem um trâmite de vários meses aí e houve agora uma ação no início de maio da Polícia Federal e do IBAMA para a retirada desses invasores da área norte. Logo que nós chegamos, já tinha ameaça quando ocupamos a nossa terra. E continua ameaçando e nós estamos resistindo porque é o nosso direito. Agora eles estão fazendo ameaça assim, por meio do telefone mesmo. Né? Às vezes a gente recebe telefonema assim, de pessoas que a gente não conhece, mas não se identificam também. Né? O nosso povo, né, não tem costume ainda de registrar BO na polícia, né? Desse fato a gente não tem costume ainda, né? Mas a gente está orientando pessoas que toda vez que acontece isso, registrem BO na polícia para que eles também tenham o conhecimento disso. Essa ameaça, nessa iminência de violência, as ameaças inclusive que lideranças receberam nesse percurso, então lógico, isso deixa o povo numa situação de não poder viver efetivamente e desfrutar do seu território. A ameaça está nas florestas, mas também nas cidades. A apenas 15 quilômetros do centro de São Luís, capital do Maranhão, a comunidade pesqueira de Cajueiro vive um embate com a construtora de um porto. Os moradores já têm um título de registro imobiliário daquele local. E o que a empresa fez quando chegou ao local, de alguma forma, fez um registro de compra
paralelo a essa estrutura que já existia de regularização fundiária e baseado nessa informação, enxotaram as pessoas do local. Eles foram corpo a corpo, coagindo, negociando. Tinha pessoas que se tremiam todas, porque ficavam jagunços permanentemente na porta de casa e fizeram uma negociação a custos baixíssimos. Eles nunca poderiam ter feito a retirada das pessoas de forma como estão fazendo, desapossando. Nós pedimos a anulação de todas as vendas, compra e venda realizada pela parada UPR dessas pessoas. Porque eu entendo que não podia ter sido feito sem autorização de quem? Do órgão gestor do Estado, que é o ITER. As pessoas que, como eu disse, receberam o que eles chamaram de indenização, elas foram forçadas àquele recebimento. 2 decisões judiciais garantem a permanência dos pescadores e extrativistas na região, mas não garantem a tranquilidade para os moradores. As ameaças são essas, porque se representa 2 guardas, um de um lado, outro do outro. E aí a gente fica ali num bequinho para a gente passar, muito oprimido, sabe? O cara fica ali numa situação difícil para a gente passar no meio de um povo desse aí, só alegando que a área é deles e se representa tudo encafuzado, tudo armado. A gente sempre toma cuidado dessas formas de não ir para o embate com eles, assim. O que a gente tem feito muito é denúncia no Ministério Público, denúncia na Secretaria de Direitos Humanos e de outras que também não tomam medida, na Secretaria de Segurança Pública, junto à delegacia, e também na imprensa. Como diz o seu Davi, você pode até não ter ouvido, nós vamos te matar e derrubar a sua casa. Mas o fato de você sair, não poder transitar e ter um jagunço na porta da tua casa, isso já é uma ameaça. Ligaram pra gente, dizendo que a polícia estava dentro do terreno, junto com o chefe de segurança da empresa, dizendo que ia derrubar porque tinha uma ordem para derrubar. E aí, segundo o policial, a ordem partiu do delegado da Delegacia Agrária. Aí a gente foi saber, né, informações e ele disse que não tinha ordem nenhuma, que ele não tem como permitir uma derrubada de uma casa. E aí quando a gente chegou lá, eles já estavam tirando o telhado, derrubando as paredes, tiraram tudo, sendo que meu pai tem documento. É uma situação que está invisível para a maioria das pessoas, porque a ideia do progresso está colocada aí na frente, do emprego, do negócio da China que vai desenvolver o Maranhão. Então você não enxerga o que está acontecendo com os moradores. O que tinha que haver na prática é o que eu chamo de um estudo de impacto de direitos humanos, que é entender em relação àquelas famílias qual é o impacto na vida delas, daquele empreendimento que supostamente veio para trazer desenvolvimento para o Estado e que, na verdade, traz diversos problemas sociais associados, né? Quase todas as pessoas daqui, por máximo que não seja pescador, eles vivem da pesca, eles vivem da agricultura. Por mais que não seja agricultor, mas ele tenha a complementação de renda. Isso afetou a economia das pessoas. Ela afeta uma economia do dia a dia das pessoas sobreviver, das pessoas poderem comprar comida, ter a comida na mesa. Onde há a Vila de Pescador, você pode ver que ainda há uma qualidade de vida ainda restaurada. Onde não há mais pescadores, você pode ver que ou adulto ou mangue desmatado. Na Baía de Guanabara, a construção de grandes obras altera a vida da comunidade que tira do mar o seu sustento. A instalação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro gerou protestos da Associação Homens e Mulheres do Mar. A gente encontrou uma situação extremamente grave, né, que era a instalação do Comperj, que reduziria drasticamente as áreas de pesca e afetaria também os modos de vida das pessoas que estavam ali naquela região de Magé. Foi a partir do vazamento de óleo em janeiro de 2000
foi esse vazamento de um duto aqui bem próximo, que a gente percebeu o maior impacto e o vilão de toda a história, que era a atividade de petróleo na Baía de Guanabara. Hoje a pesca nossa está reduzida a quase 80% menos do que antes do vazamento. Na época do vazamento era superior a 20 mil pescadores, nós temos certeza disso. Hoje, é até difícil eu falar isso, eu creio que um pouco mais de 3 mil pescadores ainda sobrevivem na Baía de Guanabara. Depois das denúncias de crimes ambientais, 2 pescadores foram assassinados, Paulo César Santos Souza e Márcio Amaro. Em 2012, outros 2 membros da Associação de Pescadores apareceram mortos por afogamento, Almir Nogueira de Amorim e Luiz Teles Penetra. Se utilizaram de grupos organizados, criminosos, para nos ameaçar. Quando primeiro tentaram nos ameaçar, tentaram nos cooptar, nós não aceitamos. Segundo, nos ameaçaram, nós não sucumbimos. Terceiro, vieram as mortes. Chegaram o telefonema, mandavam um matador, um pistoleiro nos avisar, olha, vocês têm que parar, senão você não vai muito longe, não vai ver o Ano Novo, não vai ver o Natal. Olha, seu filho precisa de alguém para criar. Avisavam na comunidade que a gente estava bola da vez. O Alexandre é uma pessoa que de 2012, 2013 para cá virou um militante, um ativista político, um defensor de direitos humanos que faz esse trabalho de militância mesmo, né? A gente diz que ele deixou de ser, eu digo que ele deixou de ser um pescador, né? Embora ele não concorde com isso. Ele teve que ser retirado do local e isso prejudicou profundamente, porque quando você retira a liderança, as outras pessoas, elas se desmobilizam pelo medo. Eu recebi uma ligação dizendo o seguinte, vocês não são homens do mar, então vocês vão beber a água da Baía, mar da Baía de Guanabara. Era um aviso já pra gente. Até hoje, nenhuma dessas investigações foram elucidadas. Primeiro, ele é incluído no programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos, que tem um protocolo de segurança que também é construído coletivamente. Então, hoje, para ele se locomover, precisa ser com escolta policial, né? Ele não pode se locomover sem escolta. Existe um monitoramento telefônico também que é feito. E existe uma série de medidas mesmo, assim, de não aparecer publicamente. Tem um controle também do uso das redes sociais. Tem uma série de limitações na vida da pessoa. Isso também gera muito impacto na saúde mental. As denúncias estão sendo investigadas pelo Ministério Público. Em nota, a Petrobras afirma manter diálogo com a comunidade da Baía de Guanabara e repudia a violência contra os pescadores. A empresa diz ainda que opera com licenciamento ambiental. Viver sob ameaça é isso. É saber que hoje eu estou falando com você, que amanhã eu posso não estar falando com você. É todo dia apertar a mão dos meus companheiros e dizer assim, você vai tocar depois de eu for embora. Então, e a família? A família é muito, 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 muito triste. É ver a família todo dia, olhar para você e falar assim, pai, será que o senhor vai morrer quando? Eu sofri 6 atentados, eu perdi o medo da morte. Nós lutamos pelo direito de continuar existindo aqui na Baía de Guanabara. A gente luta por esse direito, porque eu estou aqui, meu avô estava aqui, me banhou, meu pai estava aqui, me banhou. Eu quero poder banhar meu filho e meu neto aqui. E já é uma coisa que já está ficando difícil. A gente luta pelo direito da nossa história. Em setembro de 2017, o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos publicou uma carta listando 15 mortes anunciadas no país. Luciano Moreira, coordenador do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, é uma dessas pessoas. Em 20 de julho do ano passado, ele foi vítima de tentativa de homicídio no acampamento Zilda Xavier, em Planaltina, Distrito Federal. Como eles viram que ameaça de boca, ameaça por telefone, né, e de outras formas não resolveram mesmo começar a executar os seus planos, né? Eu fui a primeira vítima, eu estava numa área de uma família, tomando um cafezinho, conversamos, foi depois de uma reunião que tivemos, 10 horas da manhã, eu escutei os disparos, né, pelas costas, né, 2 disparos, quando eu olhei para trás, né, vi a pessoa, né, deu para reconhecer.
e a arma engasgou, não sei o que foi, deu tempo eu correr e aí efetuou mais 3 disparos, né, quando eu já estava mais longe. Aí de lá para cá foi piorando, né, deram mais 5 tiros e outro companheiro que nosso aqui dentro acertou de fato, né, os outros 5 tiros, né, teve outro que levou mais 1. E alguns que resistiram, tiveram suas casas derrubadas, quebradas, roubadas e foram expulsos mesmo do acampamento. Eu recebo mais de 30, 40 ameaças por dia aqui de morte. A outra vez eu estava no galpão fazendo o reendereçamento, né? A gente endereçando com spray. Me escoraram assim no canto, assim, os 4 assim, e a minha amiga, a coordenadora regional, estava atrás de mim e não viu. Eu me vi cercada por eles e com a pistola encostada em mim, me ameaçando. Você foi na delegacia. Quando o governo do país não funciona e não consegue oferecer essas habitações e inserir socialmente essas famílias com casa, com emprego, essas famílias ficam vulneráveis na periferia do país e são sujeitas a todo tipo de intempérie, não só dos grileiros, que é uma população extremamente violenta, que não respeita a regra do país, não respeita a democracia, que passa por cima da população local, mas a gente também sofre aqui o assédio de milícias regionais, que é um pessoal ligado ao tráfico de droga mesmo, que eles não respeitam ninguém. Dias depois dessas entrevistas, uma operação da Polícia Civil prendeu 13 pessoas envolvidas nessa milícia privada. Segundo as investigações da Operação Terra Prometida, o grupo extorquia os moradores. Os que se recusavam a pagar a taxa de R$ 500 tinham seus barracos incendiados, eram agredidos e expulsos do lote. Este grupo, especificamente neste caso, por se tratar de outros crimes que ele cometer, vai responder tão somente por associação criminosa qualificada, com emprego de arma de fogo adolescente ou milícia armada. Em nota, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal informou que a ocupação está inserida na Área de Regularização de Interesse Social Mestre Darmas 3. O edital para a criação de um conjunto habitacional com 1.900 unidades está em andamento, mas ainda aguarda a conclusão do projeto urbanístico e o licenciamento ambiental. Para evitar que essa terra fosse vendida e nós não conseguimos dar a destinação que os movimentos e o governo queria, nós reunimos, né, o conjunto dos movimentos e as famílias e fizemos um acampamento neste local, que foi no dia 7 de outubro de 2016, a data do nosso início. O governo do Distrito Federal informou que o cadastro das cerca de 600 famílias será feito em breve. Sim, na nossa visão, nós não podemos, né, desistir, né, baixar a cabeça, abandonar a luta pelo fato de uma violência ou outra que nós vimos sofrendo. Nós entendemos que não é por aí, não é cerceando, não é matando, não é ameaçando, que eles vão conseguir alguma coisa e que vão conseguir fazer nos calar. Assim como eu, como Janaína, como os outros moradores daqui, na sua grande maioria são jovens, mulheres negras, periféricas. Então, assim, dentro desse contexto aí, a gente não tem direito a nada. Então, assim, eu acho que o mínimo de dignidade que a gente tem que ter é o direito à moradia, né? Então, assim, são vários fatores. A gente começa ali da base, que é um lugar, né, para chamar de meu, do lar. Moradia popular é tão vital quanto você ter a própria vida. Se você não tem vida, se você tem vida e não tem moradia popular, falta uma parte de você. Sem moradia, as pessoas não conseguem colocar a cabeça de forma segura no local e dormir. Sem moradia, parece que a gente não pertence ao país. Se você olha uma pessoa que está em situação de rua, ele não está necessitando de uma coisa. Ele precisa de moradia, ele precisa de trabalho, ele precisa de saúde, ele precisa de vestuário, alimentação,
ele precisa de cuidados. Por isso os direitos humanos, eles são transversais e indivisíveis. Estima-se que entre 20 e 25 mil pessoas estejam em situação de rua na cidade de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti é coordenador da Pastoral do Povo e há 35 anos se dedica ao cuidado dessas pessoas. A convivência com a população de rua, ela sempre é questionadora e conflitiva. Eu lembro quando nós iniciamos a comunidade São Martinho, que era embaixo do viaduto, nós tínhamos uma prática que permaneceu durante muitos anos. Na quinta-feira, que tem feira aqui perto, nós íamos para o fim da feira, às vezes ajudávamos a colocar os caixotes no caminhão, depois que desmonta as barracas, para pegar o que sobrava. Então, no chão da feira fica muita coisa boa. E também nas bancas, quando a feira acaba. Eu lembro muito um dia que nós chegamos no final da feira, tinha uma banca de abacates, e os abacates estavam bem maduros, coisa que eles não iam poder nem levar de volta, porque já não dava mais. E aí eu pedi para o Fernando, falei, a gente ajuda o senhor a desmontar a barraca, o senhor nos dá esses abacates? Ele falou assim, para mim, dou sim. Aí ele pegou o abacate, jogou no alto, o abacate estourou no chão, aí ele disse, agora pega porco. Então isso, assim como tem pessoas solidárias, que trazem roupas, alimentos, itens de necessidade para higiene pessoal, há também os que ofendem, os que xingam, os que ameaçam. E aqui nessa região, é uma região que se elitizou muito com a especulação imobiliária. Recentemente, as ameaças e difamações ocorrem também nas redes sociais. Diante da gravidade das postagens, o Ministério Público de São Paulo abriu em março deste ano uma investigação para identificar e responsabilizar os autores. E aí que começaram nas redes sociais desse grupo, principalmente, morte ao Padre Júlio, esse padre tem que morrer, eles têm feito movimentação para que eu saia dessa região, que eu saia da paróquia, porque eu estou nessa paróquia há 33 anos. Nós estamos vivendo no Brasil uma situação que a cada 5 dias um defensor de direitos humanos é assassinado. E onde matar defensores de direitos humanos ficou banalizado e aceito pela opinião pública. E com a morte da Marielle, isso se tornou ainda mais agudo. O Brasil, infelizmente, é um dos países mais perigosos para ser ativista em direitos humanos, né? Uma das causas para isso é uma relação ainda muito frágil com a memória da própria ditadura militar, né? Então, o modo como a gente ainda não revisitou necessariamente, de modo adequado, a questão da justiça num contexto de democracia. Então, me parece que a gente precisa aprofundar melhor os nossos conceitos de democracia e entender a liberdade de expressão como um direito político. Liberdade de expressão não significa você atacar os direitos fundamentais de outros cidadãos, mas dentro de um contexto de responsabilidade democrática. O padre na igreja é um alvo fácil, as portas estão abertas. Se entrar alguém e atirar, ou atacar, não é uma coisa que se consiga controlar. Mas eu não fico com medo, não. Eu acho que é um caminho e a gente tem que enfrentar e confiar na proteção divina. Roseli acompanha o trabalho do Padre Júlio há mais de 30 anos e se preocupa com as constantes ameaças. Nós já fizemos uma passeata, uma certa ocasião, por conta de que ele tinha sofrido ameaças, né? E aí nós fizemos aqui, a paróquia se mobilizou com isso, fomos até a residência dele, porque ele estava assim, sendo pressionado demais, ameaçado demais. É o que mais faz, o pessoal mais faz é ameaçar ele, porque ninguém se conforma pelo que ele faz com a gente, com os moradores de rua. Na verdade, incomoda a sociedade, né?
incomoda muito. Então, para ele, para as pessoas da alta, o padre é um peso na vida deles, né? Porque quem gosta de morador de rua? Ninguém. Aqui eu conheci o padre aqui através de outras pessoas, morador de rua, né? Falaram, não, vai ali numa igreja do padre, que o padre ajuda, dá alimento, doa roupa. Falei, sério? Então vou lá. Falei, nossa, que legal, né, que ele faz, né? Doando assim, as coisas que as outras pessoas doam, é bem legal. Olha, eu não defendo nenhum corrupto. Nem não me considero defensor de bandidos. Mas a partir do momento que você faz uma escolha de conviver com os mais pobres, com os que mais sofrem, você sabe que tem que pagar um custo numa sociedade classista, elitista, numa sociedade como a nossa, homofóbica, misógina, uma sociedade discriminadora, preconceituosa, e regiões da cidade onde o elitismo é muito forte. Então a gente sabe que tem que aguentar o tranco. Morar é um privilégio, ocupar é um direito, né? Então por que não correr atrás desse direito? Muchas veces se cree que los derechos humanos es lo máximo, cuando en realidad es lo mínimo que corresponde a todo ser humano para que pueda realmente tener una vida digna. Não deixar que esse povo se sinta abandonado, esquecido, sem alguém que enxugue suas lágrimas. Às vezes o único que eu vou conseguir é chorar com eles. É preciso que as pessoas saibam, né, que é necessário continuar lutando por uma vida melhor, é necessário continuar lutando por uma cidade melhor, por um Brasil melhor, por um mundo melhor. É importante. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita.